Olá, viva! Bem-vindos a mais um Vai Dar a Curva. Já sabe, todas as semanas estamos aqui na Antena Minho, depois do meio-dia, para falarmos sobre gastronomia, turismo e vinhos. O meu nome é Rafael Oliveira e esta semana vamos falar de território, vamos falar também do Geoparque Viana do Castelo e para isso temos aqui um amigo, principalmente um amigo, e um ótimo convidado para conhecermos melhor o nosso território. Ricardo Carvalhido. Ricardo, obrigado por estás aqui. É um prazer enorme. Já há alguns dias que andávamos a tentar combinar esta nossa conversa. Vou-te fazer aqui uma ligeira apresentação para simplificar aqui a nossa conversa. O Ricardo é de Viana do Castelo, um vianense convicto, 41 anos, licenciou-se em Biologia e Geologia e doutorou-se em Ciências. É isso? Isso mesmo. Especialidade em Geologia pela Universidade do Minho e um pós-doutorado nas Universidades de Aveiro e do Porto. Mais nada? E depois também tiveste uns cursos breves na Universidade de Lausanne, na Suíça, Múrcia, em Espanha, e és investigador do Centro de Ciências de Terra da Universidade do Minho. Uhum. Bem, com 41 anos, realmente dedicaste a parte da tua vida a estudar. Uma parte. Sim. Oh, Ricardo, nós conhecemos-nos há uns tempos, há 2 ou 3 anos, quando fizemos um trabalho sobre o Geoparque, e no final de um dia de trabalho, lembro-me de ter dito uma coisa que foi: eu nunca imaginei estar um dia a ouvir falar de Calhaus e estar tão entusiasmado com a conversa. Primeiro vou-te fazer uma pergunta simples para nos enquadrarmos. O que é o Geoparque Viana do Castelo? Ora bem, Rafael, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra, de facto, também te sinto como um amigo e, portanto, ainda mais prazer me dá ter esta conversa contigo. Ora bem, obrigado. Um geoparque é, antes de mais, uma estratégia para o desenvolvimento. Ou seja, quando pensamos em sustentabilidade, devemos pensá-la sempre segundo aquilo que é entendido pelo desenvolvimento, segundo a lógica de um geoparque. Devemos entendê-lo em 3 eixos. No eixo ambiental, no eixo económico, sob o ponto de vista da promoção turística, e depois sob o ponto de vista também da educação. Ou seja, quando se fala em sustentabilidade, quando se diz que um território é sustentável, estamos a dizer que ele é sustentável nestes 3 eixos. Desde 2015, desde novembro de 2015, a rede global de geoparques passou a estar sob os auspícios da Unesco. E, portanto, neste momento temos tutelados pela Unesco 2 eixos precisamente para o desenvolvimento sustentado e para as questões também da proteção da natureza. Temos as reservas da biosfera e temos os programas Geoparques, os programas Geoparque. O Geoparque de Viana do Castelo, portanto, ele recebeu inclusivamente um prémio em 2016 pela Progeo, pela Associação Portuguesa para a Promoção do Património Geológico e, portanto, surge precisamente de um trabalho que foi desenvolvido entre 2005 e 2012, precisamente em que se procurou identificar e caracterizar quais eram os locais no território de Viana do Castelo onde tínhamos guardadas as várias etapas de evolução deste território, que não se resume só a Viana do Castelo. Ou seja, nós estávamos a falar essencialmente, o projeto está centrado em Viana do Castelo, mas estamos a falar de fenómenos e de processos geológicos que ficaram registados em Viana do Castelo, mas que foram fenómenos que também estão registados noutras partes do país e fora dele, e que correspondem a esta página, estas grandes páginas que nós temos e que constituem este grande livro da nossa história comum, do nosso planeta. Nós temos no Geoparque 13 pontos que foram identificados. Não é? Uhum. Estes 13 pontos, no fundo, então contam-nos a história da vida da Terra? Isso, é isso? É isso mesmo, ou seja, o que se fez então depois de 2012, ou seja, em 2012 terminou-se essa etapa de inventário e de caracterização. Foram identificados dentro de um conjunto muito lato de geossítios, portanto de locais com interesse geológico em vários temas, mas que também tinham valor científico, valor turístico e valor educativo. Portanto, o que se fez foi
olhar, ou seja, seriar estes locais e identificar quais eram aqueles que tinham um valor científico excepcional. Identificaram-se, de um total de mais de 50 geossítios, identificaram-se 13. 13 geossítios que basicamente tocam aqui um conjunto de temas que têm a ver com a nossa história comum, pronto, enquanto seres humanos, mas também inseridos aqui no facto do ser humano ser uma espécie de entre milhares de milhões de espécies que existem no nosso planeta, não é? Pronto. E que neste momento nós cruzamos com algumas na nossa existência, mas existiram outras antes, outras espécies, algumas delas que se extinguiram, existiram certamente outras futuras que poderão ou não se cruzar com a nossa existência. Não sabemos o que é que irá acontecer. Ora bem, sob o ponto de vista daquilo que se entende como o valor científico, nós de certa forma podemos enquadrar os 13 geossítios que depois foram classificados, portanto, através do Decreto-Lei 142 de 2008, de 24 de julho, que foi o primeiro diploma, portanto, é o regime jurídico para a proteção da natureza, e que permitiu às autarquias locais poderem ter iniciativas de classificação, ou seja, iniciativas que permitem depois proteger áreas que são áreas importantes do ponto de vista científico sobre a geodiversidade. Pronto. E então, quais são os 4 grandes temas que nós temos no Geoparque Viana do Castelo? Portanto, o primeiro grande tema é o Oceano Reiki, ou seja, o Oceano Primitivo. Curiosamente, Portugal hoje é a fachada atlântica, portanto, o Oceano Atlântico, mas só é a fachada atlântica desde há 170, 180 milhões de anos esta parte. Há pouco tempo. Há relativamente pouco tempo, sim. Porque se nós andarmos um bocadinho para trás, temos uma situação em que temos a Pangeia, que é o continente único, todas as massas continentais estavam agregadas numa massa só. Ou seja, não, existia só terra. Era como se fosse esta mesa. E à volta era mar. E à volta era a Pantalassa. Pantalassa. Talassa vem de, até se eu falar da talassoterapia, não é? Já ouviram? Pança já ouvi falar. Pantalassa. Pantalassa. Pan é toda, talassa alude, por exemplo, ao que é marinho, às algas, por exemplo. Okay. Talassoterapia não é uma terapia que utiliza, por exemplo, as algas. Pronto. Então éramos uma ilha. Éramos uma ilha, sim. Estariam todos os continentes, todas as massas continentais estavam agregadas numa massa só. Mas isso foi o ponto final de um processo que tinha começado há uns milhões de anos antes e que, em que tínhamos uma configuração de continentes em que, grosso modo, teríamos as massas, simplificando muito, teríamos as massas que estão hoje no hemisfério sul centradas num continente, que era a Gondwana, e tínhamos as massas, uma parte importante das massas que estão hoje no hemisfério norte, na Laurásia. Pronto. E depois existia um pequenino continente, que era a Valónia. E, basicamente, aqui, os terrenos que nós hoje pisamos por aqui, por Viana do Castelo, eles estavam divididos, vá lá, entre... Podemos alargar isto até um pouco mais. Portugal estava dividido, vá lá, entre... de certa forma, se traçássemos um segmento de reta que cortasse Portugal mais ou menos entre Porto, Tomar, Badajoz, Córdoba, já entrando em Espanha, portanto, teríamos aqui a Península Ibérica separada em duas partes. Uma destas partes fazia parte da Valónia e a outra parte fazia parte deste continente que unia as massas do hemisfério sul, ou seja, o Gondwana. E o que é que tínhamos neste meio? Esse oceano primitivo, o Reiki. Ou seja, esse é o primeiro oceano da base do Paleozoico e é o primeiro oceano que contém também as primeiras formas de vida já um pouco mais evoluídas. Quando falamos, por exemplo, das trilobites, que é um dos primeiros artrópodes marinhos, um bocadinho parecidos com os atuais bichos de conta. Pronto. Uhum. Estamos a falar precisamente de organismos que viveram pela base do Paleozoico. Paleozoa, paleo, antigo, zoa, animais. Até vem do zoológico, não é? Pronto. Portanto, os animais antigos, os primeiros animais todos, viveram neste oceano primitivo, no tal Reiki, pronto, que existia, grosso modo, entre a Gondwana e a Valónia. E, portanto, nós aqui em Viana do Castelo temos os testemunhos da hidrodinâmica do Reiki, ou seja, conseguimos ver
marcas de ondulação com 470 milhões de anos, petrificadas. Conseguimos ver os rastros deixados pelas trilobites no fundo arenoso daquela altura. Conseguimos ver estratificação típica, precisamente de estratificação típica entrecruzada, portanto, estratificação que está associada portanto, à hidrodinâmica. E conseguimos ver, por exemplo, scólitos, que são iconofósseis, portanto, não são o organismo propriamente dito, mas são as cavidades deixadas por organismos que eram vermes aquáticos, ou seja, muito parecidos com aqueles que nós hoje conhecemos como os Aranicula marina, que são organismos que hoje nas praias, quando a maré está em baixo, até conseguimos ver assim umas tripinhas de areia todas enroladas. Sim. Pronto. Este organismo. O que é que são essas tripinhas de areia? São organismos, portanto, são vermes marinhos que basicamente escavam galerias em U. Eles alimentam-se, vai lá, da areia, mas que é areia e lodos que estão ali misturados com matéria orgânica, e à medida que vão fazendo essa galeria em U, entram por um lado e expulsam do outro lado a areia que está dentro da galeria, como se fossem toupeiras marinhas. Pronto, vá lá. Então deixam ficar essas tripinhas de areia que nós chegámos lá até às vezes com um pouco de receio e tal, o que é que isto será? E que é só areia. Pronto, acaba por ser o molde interno dessa galeria que é deixada por essa Aranicula marina, mas que há 470 milhões de anos também já existiam organismos que tinham esse modo de vida também, e essa própria forma. Então foram os primeiros organismos que nós tivemos? Foi os primeiros organismos que o nosso planeta Terra teve. Atenção que é importante esclarecer que os primeiros organismos de todos, estamos a falar das cianobactérias, eram bactérias, eram organismos unicelulares. Mas à medida que isto estamos a falar de há 3 mil milhões de anos, ou seja, à medida que a complexidade foi aumentando, também a complexidade sob o ponto de vista celular, chegamos a uma altura, lá está, em que temos estabelecida as bases fisiológicas para começarmos para que a vida pudesse ser mais complexa. E então passámos precisamente a ter, lá está, esses primeiros, ou seja, uma vida marinha também, tal como as primeiras bactérias, mas era uma vida já mais evoluída, já eram organismos, já eram artrópodes, por exemplo, estes que eu estava a referir, as trilobites, já tinham um corpo, lá está, trilobite, que é trilobado, portanto um eixo central e 2 eixos axilares, já articulados, e portanto basicamente eram organismos que eram organismos que iam se movimentavam no fundo, exatamente, e iam levantando essa matéria orgânica que lá existia, alimentavam-se desse material e deixavam ficar um rasto desses 2 lobos laterais, e portanto é daí que as trilobites produziam bilobites, que são 2 lobos, porque os 3 lobos, os 2 laterais, produziam este movimento, portanto no fundo, e era quase como um automóvel a passar em cima de uma camada de lodo ou da areia, deixa ficar o rastro dos pneus, um de cada lado. Pronto, e, portanto, nós temos esse rasto, é visível agora? Esse rasto é visível, sim. Claro que naturalmente há sítios onde esse rasto se vê muito melhor, muito mais desenvolvido. Pronto, noutros geoparques, por exemplo, estamos a falar no Geoparque na Torteja, na zona de Idanha Nova, temos de facto rastros impressionantes, muito mais desenvolvidos. Mas aqui em Viana também os temos. Depois temos outras coisas, este é só um dos temas. Há outro tema importante que tem a ver com o fecho do Oceano Primitivo e a evolução das montanhas litorais, ou seja, é interessante perceber que do fecho do Oceano Primitivo, este fecho foi um fecho que se produziu, não foi de uma vez, nem teve aqui uma geometria interessante, ou seja, a geometria de fecho, a forma como estes continentes colidiram, ou seja, o Gondwana, a Valónia e a Laurásia a norte, a forma como eles fecharam, que foi um processo que demorou mais de 100 milhões de anos a ocorrer, essa geometria de fecho nós conseguimos conhecê-la precisamente porque essa geometria ficou impressa nas rochas que nós conseguimos, ou que estão conservadas ao longo da nossa costa. Ou seja, nós conseguimos perceber que houve 3 grandes fases, ou seja, o fecho não foi de uma vez, foi em 3 fases distintas. A geometria, a forma como as rochas estão partidas, moldadas, dobradas, deformadas,
permitem-nos conhecer essa sequência, a forma como se gerou esse fecho, e depois desse fecho originaram-se 3 impulsos. Desses 3 impulsos, o primeiro não foi gerador de magma, mas o segundo impulso e o terceiro impulso culminante de fecho geraram quantidades de magma que foram ou que são responsáveis pelos montes que nós hoje vemos ali na zona de Viana. E não só, estamos a falar aqui em Braga também é a mesma coisa, não é? Isto não é aquilo que eu dizia de início. Isto não é uma coisa só centrada ali em 320 km². Nós temos ali um exemplo de que podemos ver. Exatamente isso, Rafael. Temos ali um exemplo. Assim, num sítio, num rinconzinho, num sítio pequenino, 320 km², conseguimos ver isto. Ou seja, desse fecho geraram-se massas líquidas. Essas massas líquidas eram como se fossem balões de ar quente líquidos e foram subindo e ficaram presos no interior dessa terra primitiva. Pronto. E então tu estás, se nós traçarmos esta tal linha de tempo, nós tínhamos de Tomar para baixo, entre Tomar e depois Lisboa. Lisboa já ficava do outro lado da margem desse tal... Desse oceano. Desse oceano. Já. Então depois Lisboa aproximou-se ou depois eles juntaram-se? Juntaram-se, exatamente. Ao juntar-se acabou por fechar esse oceano. Porque é muito, até quando se diz geoparque, nós agora até do ponto de vista de marketing deixamos cair um pouco essa designação, porque era difícil até do público menos especialista conhecer, que era Geoparque Litoral de Viana do Castelo, porque em Viana do Castelo temos os indícios de um litoral paleozoico, litoral do Reik, e hoje é novamente litoral atlântico. Pronto, era daí que nós íamos buscar a questão do litoral. E naturalmente também, porque o litoral tem aqui um apelo, pronto, sob o ponto de vista, todo o litoral, toda a costa tem aqui um apelo importante para as pessoas, e porque os geoparques, como eu disse de início, são conservação da natureza. Isso nós fizemos, fomos o primeiro, neste caso até um geoparque aspirante à rede mundial da Unesco, mas fomos o primeiro projeto a fazer estas etapas: inventário, caracterização e classificação legal. Portanto, fomos o primeiro projeto a nível nacional que o fez, cumpriu estas etapas todas. Temos os nossos monumentos naturais devidamente classificados, mas depois também falámos da educação e falámos também da questão do turismo. Ou seja, aqui a parte turística é importante, porque o que é que os geoparques dizem? Dizem que o património geológico e os outros patrimónios com ele conexos, gastronomia, que tu trabalhas muito, a questão dos vinhos, que também acabam por estar relacionados com a gastronomia, a parte da etnografia, bem, todos estes patrimónios, a própria biodiversidade, o património arqueológico, todos eles estão relacionados uns com os outros e, portanto, um território deve, em primeiro lugar, um território num mundo globalizado como é o mundo em que nós vivemos, deve manter a sua identidade, porque só assim também é que se promove bem, não é? E é uma fonte importante de riqueza, de receita, é uma fonte de exportação, exportar a nossa identidade. E depois, é também absolutamente essencial nós, aos nossos cidadãos, portanto aos vianenses que temos a estudar em Viana do Castelo e aos que vêm de fora, mas que depois acabam também por se assumir vianenses, é muito importante que eles conheçam o ADN do seu território. Isto é, tenho aqui um gosto, este amar, este sentir de Viana do Castelo só é possível se realmente uma pessoa conhecer o que é mesmo Viana do Castelo. E o que é Viana do Castelo? Não é Praça da República. Isso tem 500 anos. Viana do Castelo é a geodiversidade, é a biodiversidade, é a arqueologia e depois tudo o que está em cima disso, não é? Isto é quase como a matemática e as outras ciências que vêm depois. Nós temos aqui temos aqui o berço. O berço é biogeodiversidade e depois já aqui os nossos primeiros passos enquanto sociedade, é a arqueologia. Tudo o resto depois monta-se em cima disto. E é a sociedade toda que se monta em cima disto, este nosso caráter identitário. A gastronomia, os vinhos, a etnografia, todas estas questões já são manifestações que estão aqui enraizadas naquilo que é a nossa identidade mais profunda. Mas pronto, tentando ligar isto, e portanto isto é o motor da economia. Portanto, deve ser o motor da economia. A nossa identidade deve ser o motor da nossa economia. E é precisamente por causa disso que a questão daqui do Geoparque Litoral ia buscar também aqui este apelo, precisamente para ser um projeto que pudesse promover com mais facilidade
não só dentro de portas, mas também fora delas, pudesse ir buscar também este turismo de mar e sol que nós também temos, também podemos oferecer, mas que Viana tem muito mais para além disso. E, portanto, ligando isto àquilo que eu estava a dizer há bocadinho, a questão da geodiversidade, é de uma beleza ímpar, quase é quase avassalador nós estarmos a atravessar a Ponte Eiffel, devagar, e olharmos em volta e vermos aqueles montes todos que estão ali em volta e perceber que aquilo foram as gotas de magma que subiram, gotas monstruosas, que subiram como se fossem balões de ar quente, balões de magma quente, que se meteram, que ficaram presas dentro desse ventre terrestre e que depois a erosão tratou de revelar, de expor à superfície. Porque na realidade o que nós estamos a ver, quando vemos aqueles montes em volta, estamos a ver quase como se fossem ovos endurecidos de magma, portanto já rocha, consolidados entre 5 a 7 km e que depois a erosão e outros mecanismos, a tectónica, a compensação isostática, etc., revelaram à superfície. Portanto, nós estamos a ver as entranhas do nosso planeta e que são o resultado direto do fecho do oceano primitivo. Quando nós olhamos para o nosso território, e agora não vamos olhar só para Viana, vamos olhar para o Minho. O Minho tem características completamente diferentes do resto do país, por isso é que é o verde Minho, é o Minho dos montes, das montanhas, da água, nós temos imensa água, imensos rios, estamos rasgados completamente de montanhas, mas quando olhamos de cima nós vemos de um lado o Oceano Atlântico e do outro lado, a poucos quilómetros, vemos um grande planalto que vai de Genísio. Genísio é a aldeia mesmo onde começa o Planalto Mirandês, vai de Miranda de Douro quase até Madrid. Não é? Temos aquele grande Planalto. Ou seja, nós temos... A meseta ibérica. Exato. Nós temos um grande Planalto de um lado, do outro lado temos o mar e depois nós estamos aqui, fomos o quê? Fomos como é que lhe explicar? Nós fomos prensados para ficarmos assim. É interessante. Temos um lençol estendido de um lado, do outro lado acaba por ser porque é água e depois estamos aqui nós no meio assim. É verdade, mas é muito interessante como, eu não sei se sim, as pessoas vão ver esses movimentos que estás a fazer, que são movimentos de um não geólogo. Pois, que não percebo nada, mas eu estou a ver quando vimos de avião ou qualquer coisa e olhamos para o território e assim, não é? Mas esses movimentos que tu fizeste são uma descrição muito interessante sobre precisamente como é que isto está estruturado, porque há uma estrutura, a nossa herança. Ou seja, aquilo quando eu falava um bocadinho das geometrias, tentando ligar isto tudo, quando eu falava um bocadinho das geometrias, estas geometrias não são nada mais, nada menos, muitas vezes, que são alinhamentos, ou seja, são rochas que estão partidas de determinada maneira, com uma determinada sistemática. E o que o geólogo faz é observar aquilo. E isto foi o resultado de um conjunto de movimentos complexos e que deram estas coisas de grande magnitude. Mas depois destes movimentos que deram origem à Pangeia, ou seja, ao continente único, o que é que acontece depois? Dá-se uma etapa de alguma acalmia em que o relevo começa a ser erudido, desgastado, e começa a ser aplanado, porque isto é como se eu tiver uma estrutura que é irregular, por vários motivos. Se eu depois deixar de contribuir para que essa irregularidade se mantenha, se eu a colocar ao tempo, o tempo que vai fazer vai diluir as irregularidades. Pronto. E é interessante que com o terminar dos movimentos ou das forças, que são forças colossais e que são forças que vêm do que acontece debaixo dos nossos pés, a mais de 100 km de profundidade, de 100 km até milhares de quilómetros de profundidade, e que tem a ver com a convecção do manto. Ou seja, o manto é uma estrutura quente, não está consolidada, e temos correntes de magma que sobem, trazem material quente, e esse material quente, ao subir, ao contactar por baixo, portanto, deste material que nós aqui pisamos, por baixo da crosta,
vai arrefecer, vai arrastar consigo esta placa, esta crosta que nós temos, e depois vai acabar por arrefecer e voltar a entrar em profundidade. Portanto, são movimentos que demoram milhões de anos a acontecer, porque são movimentos extremamente lentos. Mas pronto, este grande motor que nós temos por baixo de nós faz com que foi ele o responsável precisamente para que se originasse a Pangeia. E depois foi também o mesmo tipo de movimento que fez com que a Pangeia se rasgasse praticamente norte a sul, desde há 170 milhões de anos esta parte, 170, 180 milhões de anos, e que desse origem à criação de duas grandes massas e que basicamente dão origem à formação do proto-oceano Atlântico. Pronto. E agora, então é aqui que começamos a separar é aqui que começamos a separar. Mas há aqui uma questão importante que é esta, Rafael. Quando isto acontece, é o início. Não é bem o início já se tinha começado antes, porque estes ciclos, chamados ciclos orogénicos, são ciclos que curiosamente começam com o arrasamento do ciclo anterior. Portanto, o ciclo anterior deu origem às tais montanhas paleozoicas, não é? O relevo paleozoico, mas que depois, quando se forma então a Pangeia, dá-se então este movimento de acalmia e dá-se o arrasamento deste relevo anterior. E aí começa a chamada orogenia alpina, ou seja, o que é que isto quer dizer? Significa que vão-se iniciar um conjunto de movimentos. Primeiro é quase um apagamento ou uma diluição ou quase passar uma esponja pelo relevo anterior, ou seja, existe aqui a tendência para haver aqui um alisamento. E depois dá-se então um ressurgimento das forças que são capazes, por exemplo, lá está, de rasgar esta Pangeia em duas partes e de permitir que a água que estava em volta do Pantalaça comece a entrar e comece a formar ali um novo oceano. E depois por aí fora todas as evoluções que dão origem, complexas, que dão origem à organização, à geografia que nós conhecemos atualmente. E estes ciclos, Ricardo, sim, que estás a falar, estamos a falar de ciclos de milhões de anos, sim, não é? Sim. Isto deve-se a quê? Ao aquecimento, arrefecimento da Terra? Porque é que estes ciclos têm tudo a ver com o calor interno da Terra, com aquilo que eu falava, com aquele movimento que existe no manto, que faz com que isto estale em vários sítios. Mas isto tem ciclos então? Ou é constante? Não é constante, nem é previsível, ou seja, nós não conseguimos perceber, não somos capazes ainda de perceber quando é que um ciclo vai parar, quando é que se vai intensificar ou onde é que vai surgir um novo. Por exemplo, os grandes lagos africanos, se nós olharmos para a geografia de África, vamos ver ali um conjunto de grandes lagos no Oriente Africano que já estão a surgir por ali fora. Aquilo é o bebé, é um novo rift. É um rift que vai abrir. Aquilo é um rift intracontinental que se está ali a formar. Nós já vemos ali o início. Ou seja, estamos a ver ali um início de um processo que não é de oceanização, porque ainda não temos ainda abertura, não temos ligação ao oceano. Mas vai lá chegar. Mas vai lá chegar, que vai se rasgar, vai se separar. Ou seja, nós não conseguimos prever, conseguimos à nossa escala nanotemporal. Sim, nós somos mesmo 0. Sim, somos 0, e podemos estar aqui meia hora a dizer, sim, isso mesmo. Portanto, nós conseguimos ver o que vai acontecer e conseguimos prever que cerca daqui a 200 milhões de anos, se mantiver este padrão de movimento, iremos ter novamente uma nova Pangeia. Pronto. Mas, não esquecendo da pergunta que tu me fizeste, e eu estava aqui, porque de facto estamos a falar de assuntos extremamente complexos, sob o ponto de vista de escala, sob o ponto de vista de escala espacial, sob o ponto de vista de escala temporal, e que é extremamente complicado até para quem nos ouve, conseguir centrar estes assuntos todos, mas procurando, ou seja, explicando aqui o grande mecanismo que está na base destes movimentos e portanto, da organização que nós vemos, não é? Dos continentes e depois mais pormenorizada do relevo. É importante perceber isto, que nós desde há 160, 170, 180 milhões de anos temos então o Atlântico a abrir, e o Oceano Atlântico que está a abrir, ele está a formar fundo marinho, e ao formar fundo marinho, ele está a empurrar, neste momento está a formar fundo marinho, está a empurrar a placa euroasiática, que tem Europa e Ásia, está a empurrá-la para leste,
e está a empurrar para oeste a placa norte-americana. Pronto, estou a falar só deste ramo daqui do Atlântico Norte. Vá lá. Mas é importante perceber uma coisa. É que a natureza do material que se está a formar no fundo marinho é basáltico. É um material completamente diferente do material que nós temos em terra. Vá lá, que é um material, grosso modo, vá lá, granítico. Tem uma densidade diferente, uma composição química diferente. E neste momento a coisa vai acoplada. Vai acoplada desde... Ou seja, neste momento nós temos rocha nova que se está a formar, desde lá está 170 ou 180 milhões de anos, por aí. E neste momento esta rocha vem de baixo, é isso? Ela vem de baixo. Isto é como cortar a pele e vem um magma por baixo. Está a sair. E ela depois solidifica. Solidifica logo ali. E fica, é uma rocha nova. Okay. É só que depois, Rafael, este processo continua. Vem mais rocha, claro. E vai ocupando espaço e vai empurrando para o lado. Isso. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que, apesar disto ir solidário, ou seja, apesar de nós termos placa oceânica e placa continental, que é a euroasiática, chamarmos isto tudo para já placa euroasiática, o que nós sabemos é que já há sinais muito claros, a sul do país, que a placa euroasiática, que nós temos agora, que a tratamos como uma só, ela está-se a individualizar, ou seja, esta placa, esta parte oceânica, que tem 170 milhões de anos, mais ou menos, está a começar a subductar, está a começar a forçar uma fossa, está a começar a entrar por baixo desta parte continental. Ou seja, este crescimento não está a ser visível, como não consegue ser pela parte superior, está a ser por baixo da Exatamente, da por baixo. Isso. Okay. E é por isso que nós temos atividade sísmica muito consistente no sul do país, menos a norte. Mas aqui a coisa mais importante de todas para responder à tua pergunta. Este aspecto permite que não haja sombra de dúvidas. Apesar disto ir solidário, há aqui uma força de convergência, há aqui um aperto muito grande. E este aperto muito grande faz com que, e agora voltando um bocado atrás, faz com que aquela geometria que nós falámos inicialmente, que foi a forma, que foi estes movimentos todos que deram origem à tal Pangeia e que deixaram ficar impresso no território rasgos profundos orientados norte-sul, leste-oeste, nordeste-sudeste, noroeste-sudoeste, estes rasgos todos, basta ver uma imagem de satélite no Google Earth, podem não perceber nada do assunto, mas basta olhar para lá e ver que está tudo partido. Está tudo partido. E o que é que vai acontecer? A forma como o Atlântico está a abrir, ele está a ter resistência desta margem gigante que vai daqui até ao Oceano Pacífico do outro lado. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que tu fizeste há bocado com as mãos. Vai acontecer que, ao longo isto depois funciona na perpendicular, o esforço está a ser, grosso modo, este-oeste. Portanto, nós estamos a ter, isto é quase como apertar uma folha. Se eu aperto uma folha este-oeste, eu vou ter a folha canelada norte-sul. Portanto, o que está a acontecer, Rafael, é precisamente aquilo que eu estava a dizer, que eu estava deliciado a ver-te a mexer com as mãos, porque aquilo que eu estava a falar anteriormente, ou seja, aquele arrasamento que deu a meseta, a mesa, mas que estava lá com as heranças paleozoicas gravadas, como se fossem cortadas à faca, cortadas não é só a superfície, tem muitas vezes dezenas de quilómetros para baixo, faz com que o relevo seja escadeado. O Falcão Machado, em 1929, escrevia e falava do teclado minhoto. Ele já havia, apesar de estarmos a falar de uma altura em que, salvo erro, ainda nem sequer tínhamos cá fora a teoria da deriva continental do Alfred Wegener, ele já olhava para aquilo e já dizia que tínhamos ali um teclado minhoto, que estava tudo partido, tínhamos que parecer teclas. E essas teclas, nós depois com os conhecimentos que se foram acumulando, com os contributos da geofísica e por aí fora, conseguimos perceber o que é, que ao apertar se eu aperto esta mesa, e se esta mesa estiver fragilizada, isso não foi uma fragilidade aparente, foi uma fragilidade que se continua em profundidade, eu vou ter, o relevo vai começar a subir, e vai subir em degraus. Claro. É por isso que tu tens orogenia alpina, tu vais ter nos Alpes, estás no topo desta escadaria, e vais descendo por aí abaixo, até aqui à margem.
e depois começas a ver na praia. É essa que é a delícia deste projeto e deste programa. E tu já tocaste aí na questão da evolução climática, das alterações climáticas, que é, isto é como se costuma dizer, está tudo ligado, está mesmo. Porque depois, tu tens, eu estava-te a dizer que o segundo tema era precisamente o fecho do oceano primitivo e a evolução das montanhas litorais, que nós percebemos que tem a ver com o fecho e com a formação, lá está, com a fusão, é muito calor, muita tensão e há derretimento de material. Esse material depois fica, ele depois é todo arrasado, mas depois com esta compressão toda ele vai sendo levantado, e é por isso que nós hoje vemos na nossa costa, se nos pusermos muito atentos, basta estar na praia, e olhar para as coisas e ter esta consciência. As coisas não acontecem por acaso e as coisas não têm um aspecto por acaso. Há ali profunda geometria. Se olharmos para a costa, se estivermos lá sentados, vamos ver que as rochas que o mar está a trabalhar atualmente estão mais ou menos aplanadas. E vamos ver que, se esperarmos um ciclo de maré, portanto, vamos ver que quando a maré está mesmo em cima, vamos ver que há rochas que, se nós olharmos para os topos delas, ela está ali lisa em cima, mas depois está ali tudo mais erudido, depois aparece outra rocha também lisa, e outra rocha também lisa, e outra. Quando nós olharmos, conseguimos ligar com o dedo, esta cota é a mesma que aquela, é a mesma que aquela, é a mesma que aquela, e é a mesma que aquela toda, que ela é um nível marinho antigo, que está aos 5 metros. E nós vamos ver, estou a inventar, mas se nós formos lá ver, vamos ver lá alvéolos de ouriços do mar, que hoje não podem lá viver, porque o Paracentrótos lívidos, que é o ouriço do mar que nós temos aqui na nossa costa, a espécie dominante, é um organismo que é de ambiente infralitoral, ou seja, é um organismo que aguenta tudo. Consegue viver em poças de maré, e nas poças de maré temos a água que está a 12 graus, mas depois, aquelas horas todas, sem chegar lá a água fresca, a temperatura vai subindo 13, 14, 15, 17, 20, 20 e tal, 22, 23 graus. O bichinho aguenta, portanto tem aqui uma latitude, sob o ponto de vista fisiológico, portanto, para resistir a esta variação. Isso vai ter ali um contributo importante sob o ponto de vista ou seja, se eu aquecer a água, isto é como se eu aquecer se eu puser água a aquecer na minha cozinha, eu vou ver que à medida que a água vai aquecendo, os gases vão se perdendo. Pronto. Ou seja, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade dos gases diminui. Portanto, eles são organismos que aguentam até pouca pressão parcial de oxigênio, ou seja, pouco oxigênio. Conseguem aguentar também aumento do teor de salinidade, porque a água vai evaporar e aumenta o teor de sal, não é? Teor relativo, mas não suportam falta de água. Portanto, é por isso que eles marcam a linha mais baixa da maré baixa. Os ouriços do mar marcam a linha mais baixa da maré baixa. Se eu encontro estas plataformas que estão a 5 metros e que estão cravejadas destes alvéolozinhos, os ouriços do mar hoje não podiam viver lá. Ou seja, já lá estiveram. Já lá estiveram, claro. Aquilo é um nível marinho do último interglaciário. Daí que estás a falar da questão da evolução climática. Há 125 mil anos nós estávamos no último pulso quente que o nosso planeta teve. Então, deixa-me só ver aqui, quase só um bocadinho. Uhum. Então, quando nós olhamos para essas rochas que estás a dizer, sim, quer dizer que nós já ali estivemos, é isso? Quer dizer que o mar já lá esteve ali. Ok. Naquela cota. Não será bem assim. Pronto, já que é para complicar um bocado. Não precisamos complicar muito mais. Okay. Só estou a tentar perceber. Eu estava-te a ver, a explicar esse nivelamento e estava a imaginar quando fazemos as fundações de uma casa, sim, e queremos nivelar o chão, os trolhas costumam colocar vários montinhos de cimento, e depois fazem um nivelamento desses montinhos e depois enchem tudo aquela cota. Perfeito. É isso. É mais ou menos a mesma coisa. É exatamente isso. Agora fazemos o movimento ao contrário. Vemos o trolha a fazer aquele nivelado, e depois deixamos lá ficar e ele depois anda lá um malandro com a picareta a dar cabo daquilo tudo, e a pessoa diz assim, epá, isto tinha aqui uma laje, e mas agora só tem aqui uns montinhos. Os montinhos, uns aqui, outros acolá e tal. É isso. Agora, como é que eu te posso dizer, com alguma segurança, sem medo, porque nós estamos numa conversa nós os dois, está muita gente a ouvir, pronto. Como é que eu te consigo dizer, sem problema? Primeiro consigo dizer que aquilo é uma superfície marinha porque tem lá iquinofósseis, portanto tem lá traços de atividade de organismos marinhos, neste caso os ouriços do mar, que são organismos marinhos, portanto aquela superfície, e que não mudaram o seu modo de vida.
O pai da geologia, Charles Lyell, dizia: o presente é a chave do passado. E, portanto, se nós vemos hoje os alvéolos do ouriço do mar e vemos os ouriços do mar lá, portanto, no passado foi igual. E, portanto, é seguro dizer que o mar esteve ali, naquela cota. A maré baixa, nessa altura, era aquela cota. É isso mesmo, maré baixa naquela altura estava a cota de 5 metros. Pronto. Abrimos um parênteses, não é verdade. Nós sabemos que... Mas agora já te posso explicar, porque já pudemos falar sobre isso antes. E é por isso que eu depois te posso dizer também, é isso para concluir a ideia, posso dizer com certeza que isto é uma escadaria que se foi desenvolvendo ao longo do tempo. E porquê? Porque nós sabemos que em sítios do mundo onde a orogenia alpina não mexeu grande coisa, ou não mexeu nada, portanto são chamadas margens estáveis, tectonicamente estáveis, nós quando vamos a ver os indícios do nível do mar de há 125 mil anos, eles só estão 20 centímetros acima do nível atual, de hoje. Tu vais-me dizer assim, 20 centímetros, mas então estás-me a falar aqui de 5 metros. É tal, o efeito da orogenia alpina aqui, no nosso território, fez com que o nível do mar há 125 mil anos, que só estava 20 centímetros acima do que estava hoje, em 125 mil anos, mais ou menos, grosso modo, um pouco menos, fez com que aquele material, aquelas áreas, fossem levantadas 4,8 metros até à posição de hoje. Ok. Pronto, é por isso que tu dizes, por isso depois os geólogos a dizerem assim, isto, estes últimos 125 mil anos, que o território subiu 0,04 milímetros a cada ano. Assim, este indivíduo inventa que é uma coisa maluca. Não é. O que nós temos é estes indícios muito... E tu vais-me perguntar, mas está bem, estás-me a dizer 5 metros, como é que tu sabes que são 125 mil anos? Porque nós conseguimos datar os sedimentos. Ou seja, nós conseguimos, se encontrarmos sedimentos, e encontramos-los, e utilizando algumas tecnologias, nós conseguimos saber que a última vez que os sedimentos que estavam em cima daquelas plataformas que hoje estão a 5 metros, viram a luz do Sol, foi há precisamente 121.400 anos, o que nós depois olhamos para as curvas, que tem a ver aqui com umas coisas mais complexas, mas tem a ver com umas sondagens aqui na Galiza, que estão muito bem parametrizadas, e pronto, sabemos que o momento quente máximo foi há 124.100 anos, pronto, que nós arredondamos para 125 mil. Sim, pronto, a grosso modo. Pronto. No fundo, estás a ver a idade como se vê a idade de uma árvore. Cortas e tens aqueles elozinhos. É exatamente a mesma coisa, só que nós aqui utilizamos a luminescência. Basicamente utilizamos aqui 2 dosímetros naturais, que é o quartzo e o feldspato. O quartzo consegue, como se fosse um copo, este copo que está aqui, consegue enche em 100 mil anos, pronto, tem 150 mil anos, e depois temos o feldspato potássico, que tem um copo maior e que consegue encher de radiação em 300 mil. E, portanto, basicamente, o que basicamente se faz é nós apegamos nos sedimentos, no quartzo e no feldspato, e vamos ver quanta água é que tem lá dentro. Tem isto. Ok, tem isto de água. Portanto, se tem isto de água, eu vou analisar o que está aqui em volta, estes sedimentos em volta, e vou olhar para estes sedimentos como se fossem uma torneira. E vou ver, ok, quanto é que isto pinga? Posso ter torneiras que pingam mais depressa, outras que pingam mais devagar. Então eu vejo que esta pinga dá 3 pingas a cada hora. Então se cada pinga tem 1 mililitro, se isto tem 200 mililitros, como diz o nosso antigo primeiro-ministro, é uma questão de fazer as contas. E é assim que funciona. E então, para fechar aqui este ciclo todo, Rafael, posso dizer que o que é que nós vemos em Viana? Vemos o nível atual, temos o nível de 5 metros, que foi o nível marinho, foi a praia ancestral de há 125 mil anos. Depois temos o nível de 18 metros, que foi a praia ancestral de há 230 mil anos, mais ou menos. O nível dos 13 metros, que foi o nível marinho de há 330 mil anos. E temos o nível dos 18 metros, que foi o nível marinho, grosso modo, de há 410 mil. Se foram tudo interglaciários, momentos quentes como o que é hoje. E depois, continuando a escadaria, porque isto é uma escadaria agora de pormenor, mas depois, como estamos a falar de coisas já muito antigas, já não consigo ver estes degraus com muito pormenor. Então, vemos o quê? Vemos o degrau dos 50 metros, vamos ver o degrau dos 75 metros, vamos ver o degrau dos 100 metros, dos 160 metros, e esse degrau vê-se muito bem, basta vir na Ponta Eiffel
e olhar para o Monte Galeão e o topo dele está à cota dos 160 metros, mas essa cota também a vamos ver noutros sítios. Se formos, por exemplo, se formos fazer uma viagem, por exemplo, daqui para Valença pela Nacional 13, ao olhar para o lado direito... É uma estrada lindíssima. É uma estrada lindíssima, é verdade, é património. Olhamos para o lado direito, antes de chegar a Monte Douro, e vamos ver ali uma superfície muito lisinha no topo, que é também ao nível dos 160 metros. É a zona de além do rio. Ou seja, está a fazer o mesmo que estava a fazer as tais 5 metros que está no mar. É isso, só que estás a ver isto mais acima. E depois vais continuando, tens o nível dos 270 metros, que encontras em Samamed, mas encontras também ali no topo, por exemplo, do Monte Santinho, chamado Monte Santinho. Encontras em frente desse monte, que é ali São Silvestre, 270 metros. E depois vais subir. Sobes para os 460 metros. 460 metros, que é o topo da Serra de Santa Luzia e o topo da Serra da Padela. Pronto. Aquilo é tudo o mesmo nível. E depois dás o salto maior, vais para o topo da Serra d'Arga, que está a 800 metros. Lá está. Que é é quase ali o topo da nossa mini meseta, portanto ali mais localizada, mas que depois, como tu disseste muito bem, continua para o interior. E esses 800, depois estamos a falar do Planalto de Castro Laboreiro, que estamos nos 1000 e tal, 1200, 1300 metros, não consigo precisar exatamente qual é a altitude. Mas pronto, para dizer o quê? Os 800 metros foi nível marinho antigo se nós usarmos mais ou menos as contas, claro que isto não é seguro, há uma incerteza muito grande, mas se nós usarmos a taxa de deformação vertical que nós temos para estas plataformas mais baixas e se as estendermos até aos 800 metros, nós vamos conseguir dizer que há 50 milhões de anos o Rio Lima era bebé, estava a ser formado. Porque se eu começar a rodar o meu botão do tempo 50 milhões de anos para trás, eu vou começar a ver os montes todos a desaparecerem. Ao desaparecer os montes, desaparecem os rios. Claro. Porque os rios precisam de pendor. Pois. E, portanto, se eu souber qual é a data da superfície da Serra d'Arga, quando é que ela passa do zero, a partir dali eu começo a ter relevo nesta região e começo a ter o Rio Lima a começar a estruturar-se. Pronto. Pois. Ou seja, temos até aqui o que é. O que é? Até parece simples estar a ouvir. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Sim. Que pode isto ser uma liga, pergunta. só para terminar, Rafael, liga estas perguntas todas que tu fizeste, ou seja, liga, é incrível, mas como é que consegue ligar o fecho do Oceano Primitivo do Reik, isto dá origem às montanhas, e agora sobre as montanhas, aquilo que tu ligaste, ou seja, as montanhas foram arrasadas, nós passámos a ter um cratão, vá lá, uma coisa ao zero. E a partir daí, como estavas a fazer esses movimentos, começámos a ter essa escadaria toda, porque tem a ver com a abertura do Atlântico. E da próxima vez faz-te uma pergunta inicialmente, digo assim, Ricardo, como é que aqui chegamos? E tu falas durante 2 ou 3 horas para nós percebermos como é que foi isto. Depois temos o auditório tudo a dormir. Não, eu acho que é impossível estar a dormir, porque é um tema mesmo que eu gosto imenso de te ouvir falar, porque primeiro mostra-nos que nós somos mesmo pouquíssima coisa por meio disto. Mas deixa-me só temos 10 minutos, okay. E eu queria-te fazer aqui mais 2 perguntas, mas também se não falarmos tudo desta vez, estamos aqui daqui a meio ano, voltamos a encontrar-nos e continuamos a falar. Todo gosto. Porque nós temos 13 portas, não é? no Geoparque, e eu gostava de perceber depois, não vai ser desta vez, o que é que podemos encontrar em cada uma delas. Okay. Porque depois há aqui uma história gira, por exemplo, no Pedras Ruivas, há ali uma história engraçada de um assassinato e não sei o quê. Fantástico, sim. E por isso não vamos entrar por aí hoje. Deixa-me só fazer-te aqui 2 ou 3 perguntas assim. Uma até pode ser bastante parva, mas vou ter que a fazer. Quando nós dizemos assim, naquele monte que está a 1000 não sei quantos metros, foram encontrados vestígios marítimos. Uhum. Como é que aquilo chegou lá? Foi o mar que já lá esteve ou aquilo chegou lá de outra forma? Olha, Rafael, é fácil de explicar desta forma. Ora bem, se nós derretermos todas as massas geladas do planeta, o nível do mar sobe, grosso modo, 100 metros. Portanto, tudo que está acima de 100 metros, a explicação é outra, é tectónico. É aquilo que nós estivemos a falar até agora, ou seja... É a pressão que faz surgir... É a pressão e depois é a herança que tu tens geométrica, o que está lá partido. Porque aquilo já esteve, de facto, no mar, já. Mas não foi o mar que esteve lá. Ou seja, esteve no mar e depois a pressão fez com que aquilo subisse, criasse a montanha e levasse o detrimento do mar até lá acima. É isso mesmo. Caramba, já posso fazer um exame nesta área. Não, estás a pensar muito bem. Olha, repara, para que tu percebas, a Índia
colidiu com a placa euroasiática só há 70 milhões de anos. E, portanto, em 70 milhões de anos nós temos a formação dos Himalaias. Está tudo Os dito. Himalaias têm 70 milhões de anos? Tem 70 milhões de anos, sim. Portanto, aí estamos a falar da maior cordilheira de montanhas então ali do a planeta. pressão foi enormíssima para chegar àquilo. Enormíssima e consistente. Sempre, ou seja, sempre a pressionar, sempre a pressionar, exatamente. É uma colisão que ainda continua. Sim, é verdade. Ok. Deixa-me mais uma ou duas perguntas. A primeira porque há pouco tempo tivemos aqui uma conversa também muitíssimo interessante com o Mamed Alonso e falámos sobre as alterações climáticas e é uma área que emergente. Exatamente. Nós, as alterações climáticas, nós podemos estar a pressionar que isto avance um bocadinho mais rápido, porque não estamos a poluir, mas estamos a poluir, foi aquilo que também na altura falámos com o Alonso, estamos a poluir, mas eu hoje poluo menos que poluía quando era mais novo, ou seja, temos outros cuidados, somos mais também a poluir. Mas o aquecimento global também é cíclico, ou seja, há alterações no aquecimento, certo? Ou seja, há aqui uma coisa que é muito importante, que é nós temos de facto que nos posicionar onde estamos, ou seja, nós estamos no planeta Terra e o nosso planeta tem traços de personalidade ou traços de funcionamento que são independentes da nossa clara insignificância. Nossa Terra, o nosso planeta, ele roda como um peão, ou seja, o peão tem um movimento relativamente complexo. Então tem um movimento de rotação e este movimento de rotação, no caso da Terra, o eixo ele inclina até 24 graus, mais ou menos, e volta aos 24, 21. E ele faz este ciclo em cerca de 41 em 41 mil anos. Portanto, estamos a falar do chamado tilting. Depois temos uma coisa que é chamada precessão dos equinócios, que tem a ver com o facto do peão fazer um movimento que às vezes é mais cônico, outras vezes é menos cônico, ou seja, um cone mais apertado, um cone mais aberto. E este movimento, que não é bem conhecido ainda, tem uma periodicidade que vai, grosso modo, entre os 19 e os 26 mil anos. Pronto, não está ainda bem esclarecido. E depois há a chamada excentricidade da órbita, que é o facto do nosso planeta ter o Sol numa posição absolutamente concêntrica e depois a órbita deformar-se para uma órbita mais elíptica e o Sol ficar numa posição mais excêntrica, mais lateral. Pronto. O que é que isto importa? Importa que isto faz com que isto tenha a ver quase como, agora não é assim porque as lâmpadas são de LED, até por causa das questões do aquecimento global. Mas antigamente aquelas lâmpadas de incandescência, nós punhamos a mão e ninguém queria saber da temperatura daquilo, porque a temperatura aqui não interessa nada, a temperatura é uma consequência. O que nós queríamos saber é que havia ali uma transferência de calor, é termodinâmica. A pessoa, ao pôr lá a mão, não éramos nós que aquecíamos a lâmpada, era a lâmpada que nos estava a aquecer a nós, ninguém quer saber da temperatura. Há ali uma transferência energética maluca, tanto é que uma pessoa queimava-se a sério. O facto da Terra se movimentar como um peão, quem trouxe isto à luz foi o Milutin Milankovitch, que é conterrâneo do Tesla bastante mais conhecido, Milutin Milankovitch e agora menos. em 4 rodas, não sei. Exatamente, isso mesmo, caros por sinal. Exato. Isso. Mas ele veio falar desta questão, ou seja, da questão da termodinâmica terrestre, climática, induzida por questões astronómicas, pronto, que são de reduzida, ou seja, são de baixa frequência, ou seja, são coisas que acontecem de forma muito espaçada no tempo. E se nós misturarmos estes três gráficos, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter isto, a Terra reage da seguinte forma, aquece rapidamente. Ou seja, há um período muito frio, o período glaciário. O período glaciário mantém-se durante algum tempo, alguns milhares de anos. Depois a Terra aquece rapidamente, normalmente tem 20 mil anos, mais ou menos, 20 e qualquer coisa mil anos. Mantém-se no topo, quente, durante alguns milhares de anos, 3, 4, 5 milhares de anos, e depois inicia um arrefecimento muito lento, que pode demorar 70 milhões de anos por aí. Depois chega ao máximo glaciário, volta a aquecer, e, portanto, mantém-se quente e depois volta a arrefecer lentamente. Isto cumpre, se nós olharmos para estes grandes ciclos, vai cumprir quase os 100 em 100 mil anos. Aquilo que eu falava há bocadinho da excentricidade da órbita vai cumprir quase 100 em 100 mil. E é por isso, quando nós olhamos para estes patamares que falávamos há bocadinho,
nós vamos ver que temos, se reparares, 125 mil, 230 a 235 mil, 330 e 410. Isto é induzido por fatores astronómicos. E depois temos fatores de elevada recorrência, não são os de maior recorrência, os de mais grande, de maior recorrência são, por exemplo, fenómenos como, por exemplo, o El Niño, mas se olharmos, por exemplo, ainda mantendo a questão que esse aí não é relacionado com fatores astronómicos, tem a ver com outras interações, mas se nós olharmos aqui, se mantermos aqui o foco nos fatores astronómicos, vamos olhar para as manchas solares que foram descobertas por Galileu Galilei, século XVII, e outros investigadores da altura, e outros iluminados da altura, em que basicamente se conseguiu perceber que de 11 em 11 anos o Sol tem um incremento da sua atividade calorífica à superfície, e isso induz alterações, traz alterações no padrão climático da Terra. Nós entramos no ciclo solar 25º, foi em dezembro de 2019, e o que estamos a ver é que temos vindo, desde 1960, temos vindo paulatinamente a ter cada vez menos manchas solares. E isto provavelmente indica-nos, se nós continuarmos com este ritmo, que em 2050 vamos ter uma nova pequena idade do gelo. Só que com o aquecimento, com a contribuição toda dos gases de estufa, que nós temos vindo a trazer para aqui desde a Revolução Industrial, provavelmente aquilo que aconteceu na última pequena idade do gelo, estamos a falar entre o século XVI ao século XIX, entre 1550 até 1810, 1820, em que nós tínhamos a temperatura média do ar caiu muito à superfície da Terra. Isto porque nós tivemos aqui em Viana do Castelo, nós temos o topo temos aquela plataforma, o topo da serra do Monte Galeão, está coberto de areia. É areia soprada do mar durante aquela altura. De termos muito mais tempo para essa área, vamos voltar a falar sobre, porque essa parte da mini era do gelo. Sim. Eu prometo mesmo que vamos fazer um programa só também sobre isso, mas eu não quero te cortar o raciocínio, não quero que tu vás por aí, porque senão depois não temos tempo e é uma pena. Claro que sim. É uma pena. Claro que sim. Mas sim, mas para terminar... Para terminar, Rafael, só para dizer que isto imprimiu alterações muito grandes no clima e que tiveram repercussões muito grandes depois também na vida das pessoas, na sociedade, na economia. E tu achas que, à partida, o de 2050 provavelmente não vai acontecer em 2050 mais tarde? Não vai acontecer. Porquê? Porque apesar de nós estamos a entrar aqui num momento, num período em que a atividade solar está a atingir outra vez mínimos. Em 1960 nós tínhamos 300 manchas solares por ano, ou seja, eram explosões brutais à superfície do Sol, calor esse que chegava à Terra. Isso modela o clima, que tem períodos de 11 em 11 anos, portanto tem picos. Sim. Ou seja, de 11 em 11 anos, ou seja, temos ali no pico de cada ciclo a meio, mais ou menos 5 anos e qualquer coisa, temos ali incrementos da atividade, temos incrementos na termodinâmica portanto, por esta via do Sol. Mas para dizer o quê? Para dizer que não vai acontecer, porque nós já temos aqui indícios muito claros, que isto já, desde alguns ciclos desta parte, tem vindo a decair, e nós temos o fenómeno precisamente ao contrário de subida. E porquê? Nós estamos numa época mesmo a questão do Covid trouxe à vista de todos nós um conjunto aos céticos, não é? É sempre céticos, pronto. Aos céticos do Covid e os céticos climáticos também já é uma tradição. Mas não há hipótese, porque se nós formos à Antártida e basta olhar para sondagens que nós temos nos gelos de lagos que estão bastante profundos, são lagos que que acumulam gelo desde há 800 mil anos. Portanto, nós temos o quê? Basicamente, fura-se, extrai-se os chamados tourolos de sondagem, que nada mais nada menos que são uns tubos de gelo, e nós vamos olhando e estamos a avançar para o passado. E encontram-se lá bolhinhas de gás. Essas bolhinhas de gás é a atmosfera primitiva. Aquilo, sob determinadas condições, nomeadamente vácuo, consegue-se libertar o gás que está naquela ali aprisionado, e consegue-se medir o metano, consegue-se medir o dióxido de carbono, consegue-se medir o óxido nitroso, por exemplo. Esses gases já existiam cá há 800 mil anos. Então o que é que se vai ver? No óxido nitroso não houve assim grande diferença. Vamos a ver o dióxido de carbono. Nós, dióxido de carbono, temos... Ora bem, tentando dizer de memória, corro o risco de me enganar, mas de qualquer das maneiras nós tínhamos valores que não ultrapassavam os 300
ppms nestes 800 mil anos. Nós neste momento temos valores que já praticamente que dobraram. Ou seja, o que nós verificamos é que em 800 mil anos nós nunca ultrapassamos os 300, 400 ppm. E neste momento, os gases que estão medidos na atmosfera já são, em termos de concentração deste CO2, é o dobro. Isto tem a ver com poluição? Não temos hipótese, somos nós. Claro. Somos nós. Em 800 mil anos nós ultrapassamos 8 ciclos de aquecimento, arrefecimento, aquecimento, arrefecimento, aquecimento, arrefecimento. Não há volta a dar. Em 800 mil anos nunca ultrapassamos aquela concentração, não consigo precisar se é 300 ou 400 ppm. Nós neste momento estamos com 700 ppm. Não há hipótese. Esse gás está cá como nunca, sob o ponto de vista de concentração. E depois temos o metano, que não ultrapassava, portanto ele é mais raro, mede-se em ppbs, partes por bilhão, não ultrapassava é um valor de cabeça, não ultrapassava os 700 ppbs, neste momento temos 1500, 1600 ppbs, portanto está muito acima do normal, nunca se viu isto em 800 mil anos. E passámos 8 ciclos, nós agora estamos num dos ciclos de aquecimento, ninguém sabe muito bem se já atingimos o topo, se não atingimos, estamos num interglaciário. Então isto sobrepõe-se, ou seja, nós estamos num ciclo de aquecimento e sobrepomos a poluição. Exatamente, é isso. Isto, temos que inverter isto, porque isto é uma coisa que se diz, mas eu não encontro outra forma melhor de dizer, não temos outro planeta. Não. É uma frase feita, mas é uma frase importante. Exato. Sim. Ricardo, vou-te pedir que das 13 portas me identifiques aquela que te mais surpreendeu durante a investigação. Uma pergunta complicada, mas se calhar eu diria que, até para que as pessoas possam, os ouvintes possam até aproveitar e entre esta nossa conversa e a próxima possam ir procurar, investigar e possam usufruir, não só da geodiversidade, mas também da biodiversidade e dos aspectos arqueológicos também muito importantes, talvez o cemitério das Praias Antigas do Alcantilado de Monte Dor. É uma área que tem... É uma área que sempre que vou lá me encanta, sob o ponto de vista do cenário, sob o ponto de vista estético, portanto, sob o ponto de vista dos valores preservados arqueológicos também e sob o ponto de vista da biodiversidade, porque é uma área que é um urzal tujal como há muito poucos. É um habitat de conservação prioritária da Rede Natura 2000, esteve extremamente ameaçado. De facto isto está tudo ligado. O Mamed Alonso, professor na Escola Superior Agrária, ele orientou uma tese de mestrado e eu co-orientei essa tese de mestrado da engenheira cristiana, e que precisamente o que é que se fez? Fez um estudo quanto à invasibilidade, portanto foram utilizados modelos de análise espacial, portanto que nos conseguem analisar uma determinada situação e fazer previsões para o futuro. E basicamente o que se fez foi, olhou-se para a situação atual sob o ponto de vista da invasão de uma espécie, da Acácia longifolia, foi-se olhar para essa, portanto fez um estudo das manchas, tipologias de mancha, etc. Fez um estudo, portanto, também da relação com outras espécies que lá existem, fez um estudo com fotografia aérea para trás, no tempo, e o que é que se verificou? Verificou-se que a quantidade, portanto a taxa de invasão por Acácia longifolia é muito preocupante, é extremamente preocupante, e que se não houvesse, de facto, se não houvesse mão humana no sentido de proteger aquele habitat, muito provavelmente daqui a 10, 15, 20 anos teríamos aquele habitat completamente perdido. Pronto. E o que se fez, nos últimos anos, nos últimos 4 anos da Câmara Municipal, e que irá certamente continuar a fazer-se, foi precisamente um programa de reabilitação ecológica dos monumentos naturais, e em que se fez uma erradicação da Acácia longifolia e de outras espécies, e fez aqui a reintrodução das espécies nativas, porque a geodiversidade... Eu estive lá no antes e depois. Antes de ser limpo e depois de ser limpo. De facto, é uma imagem completamente diferente. E depois há aqui uma coisa importante, Rafael, para terminar, que é a arqueologia os elementos arqueológicos são extremamente vulneráveis ao fogo, porque muitas vezes estão imprimidos numa capa muito fininha de rocha, e portanto se a Acácia longifolia é altamente
inflamável. Portanto, é muito fácil se perder aquele material arqueológico. Há ali umas espirais e há ali um conjunto de elementos que facilmente, com calor, se destacam e que se perdem. E a própria geodiversidade também. Portanto, temos aqui interesse em voltarmos aqui a termos uma vegetação, portanto, tradicional, uma vegetação autóctone, porque depois vai nos dar também garantias de uma maior resiliência sob o ponto de vista da biodiversidade, porque o acacial é verde, só que não tem os bichinhos, não tem os animais que se desenvolveram com a vegetação, com a nossa vegetação tradicional, o carvalhal e por aí fora, o pinheiro e por aí fora. E portanto, as pessoas podem dizer, então estão a cortar acácias, são verdes, mas são extremamente pobres, são áreas extremamente pobres e estéreis sob o ponto de vista daquilo que é a fauna. Pronto. E portanto é importante aqui fazer este voltar atrás. Se me des a oportunidade, porque eu julgo que estaremos mesmo a terminar, já ultrapassámos largamente, provavelmente, só para dizer que, para apelar a que os nossos ouvintes vão à página da internet, ao www.geoparquelitoralviana.pt, descarreguem também a aplicação, portanto, que é gratuita, na App Store ou na Play Store, que é Geoparque Viana do Castelo, porque lá podem consultar todas estas áreas, ou seja, os arqueossítios, os monumentos naturais, que são sítios para a geodiversidade, os sítios da Rede Natura 2000, Viana subaquática, os chamados sítios da memória, que foi um trabalho fantástico que se fez, que foi ir buscar os cadernos vianenses e georreferenciar esses artigos que lá estavam desde 1978, desde o primeiro tomo, em que é possível, e ligando aqui à questão das escolas, é possível os professores estarem a falar de um determinado tema, fazerem um buffer, portanto uma pesquisa geográfica em volta da sua escola, 3, 4, 10 km, e poderem ter acesso a estas informações todas. A própria aplicação é uma aplicação que também está organizada desta forma, tem também as portas, que são sítios para concentrar professores, alunos e também os turistas. Elas têm uma lógica também de dispersão territorial, margem direita, margem esquerda e a costa. E instalem a aplicação e vão passear pelo território, porque isto tem uma tecnologia que é o geofencing, e sempre que a pessoa for a passear e estiver na proximidade de um sítio com interesse, nestas áreas que eu descrevi, a aplicação vai dar informação e a pessoa pode ver o que é que existe do ponto de vista de informação sobre esse bem, que não é só geológico, é biológico e os outros bens todos. Depois, existe também os 3D, existe aqui um conjunto de informações muito interessantes. Há também, portanto, dispersos no território, nos 13 monumentos naturais, os painéis interpretativos e por aí fora, e têm toda esta informação e podem consultá-la. Pronto, eu não queria perder a oportunidade de dar essa poupaste-me o trabalho, porque eu tinha que... tu ias dizer. Eu nunca iria dizer tão bem como tu o fizeste. Eu ia propor aos nossos ouvintes para irem passear até Viana do Castelo e aproveitar, mas não podia fazer melhor, e eu agradeço-te o facto de fazeres essa referência, que eu acho que é importantíssima. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por partilhares connosco. Fica uma promessa dos dois. Tu voltas ao programa, mas o próximo será lá. Vamos para a primavera. Perfeito. Escolher um local bom para filmarmos, preferência no exterior, para darmos um ambiente diferente, e fazemos o próximo para tocar aqui. Eu acho que temos tema para fazer mais 4 ou 5, mas para tocarmos aqui em alguns aspectos que eu gostava de ver referidos. Mais uma vez, muito obrigado. Já sabe, todas as sextas-feiras aqui na Antena Minho, depois das notícias do meio-dia, em reposição ao domingo na mesma hora, ou se não depois numa das plataformas de podcast ou no YouTube da Field Travel Minho. Muito obrigado por estar connosco. Eu sou o Rafael Oliveira, hoje esteve connosco o Ricardo Carvalhido. Voltávamos a ver de hoje a 8 dias, ou ouvir de hoje a 8 dias.